Se você quer saber como controlar os saldos de prejuízo fiscal nas operações de renda variável, você tem que ver esse vídeo até o final, pois eu vou mostrar para você, inclusive, como faz o preenchimento dentro do programa da declaração do imposto de renda. Fala galera, meu nome é Elcio Guiotto e há 22 anos eu atuo em consultoria tributária de maneira geral, tendo uma especialidade em pessoas físicas. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que faz o controle dos saldos de prejuízo fiscal dentro do programa da declaração do imposto de renda. Mas antes disso eu queria fazer uma introdução aqui sobre algumas particularidades relacionadas aos prejuízos fiscais nas operações de renda variável. Então a gente sabe que nós temos diversas formas de operar dentro da Bolsa de Valores e essas operações, quando elas geram prejuízos, esses prejuízos eles podem ser utilizados para deduzir de lucros futuros, mas existem diversas regras que a gente não pode deixar de saber para que você, eventualmente, não tenha nenhum desencaixe financeiro desnecessário e também para que você não perca esses saldos de prejuízo ou use os prejuízos de maneira indevida. O que acontece é que nós temos os saldos de prejuízos controlados por operação. Então esse é um primeiro detalhe importante que você não pode esquecer. Então nós temos as operações de swing trade, que são as operações quando eu tenho compra e venda de ações em períodos distintos. Nós temos as operações day trade, que são as operações onde eu tenho compra e venda ou venda e compra dentro de um mesmo dia. Ou eu tenho operações de fundo de investimentos imobiliários, que eu tenho uma outra tratativa. Então eu tenho operações swing trade, que são operações em compra e venda em dias distintos, operações day trade, mesmo dia, e fundo de investimentos imobiliários. E cada um desse tipo de operação, ele gera um ganho ou um prejuízo. E esses prejuízos, eles não podem se confundir. Então eu vou mostrar para vocês dentro da declaração como é feito esse controle. Vocês vão avaliar, vão verificar que é um controle muito simples, mas uma questão muito importante, inclusive que a gente já tratou aqui em um vídeo dentro do canal, é que os prejuízos, eles não são transportados de forma automática de um ano para o outro dentro da declaração. Então você vai precisar fazer esses transportes dos saldos de prejuízo para que esses prejuízos possam ser utilizados nos períodos seguintes, tanto dentro das operações do mês a mês, mas aí o próprio programa eu vou mostrar para vocês que ele faz essa movimentação, quanto eventualmente de transportes de prejuízo de um ano para o outro. Então nós contribuintes temos que fazer um preenchimento de maneira totalmente automatizada aqui, porque o próprio sistema, quando você importa, temos que fazer o preenchimento aqui, porque o sistema da Receita, ele não traz essa informação de maneira automatizada. Então, a gente não pode esquecer que se você importa a declaração do ano anterior, essa declaração não vai vir com os saldos de prejuízo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui dentro do sistema da Receita, como que funciona o preenchimento dessas informações e dos controles de saldos de prejuízo fiscal, tá? Então, aqui nós temos uma declaração do imposto de renda aberta. Então, aonde que nós controlamos as operações de renda variável? Nós controlamos as operações de renda variável aqui em operações comuns, que dentro das operações comuns nós temos as operações day trade e swing trade. Então, você vai vir aqui na abinha de renda variável, operações comuns, day trade. Então, aqui a gente tem o controle por período, tá? Por mês. E também temos o controle entre titular e dependente. Por que que existe isso? Porque se eventualmente você tiver um dependente que tem ações na Bolsa de Valores, ele precisa também controlar aqui, dentro da sua declaração como titular, as movimentações do mercado financeiro, né, desse seu dependente. Então aqui como funciona? Vamos imaginar, aqui como eu não digitei ali dependente, não tem aqui as abas, mas se eu tivesse colocado um dependente apareceria. A regra é a mesma, tá? O controlinho é o mesmo. Então vamos imaginar aqui que nós temos dentro do mercado de operações comuns, ou seja, nas operações comuns, que são as operações swing trade, compra e venda e compra em dias distintos, nós temos aqui o mercado de ações, uma operação onde eu tive um ganho de 100 mil reais, tá? E aí vamos imaginar aqui que eu tenho um prejuízo nas operações de opções de 50 mil reais. E também tenho aqui nas operações day trade um ganho de 20 mil. Tá aí no zero a mais. Um ganho de 20 mil.
Como que o sistema faz esse controle automático, de forma automática? Então ele fez aqui, ó, uma receita, um ganho de 100 mil reais, um prejuízo de opções de 50 mil, eu tenho aqui um resultado líquido do mês de 50 para operações comuns e para operações day trade eu tenho um resultado de 20. E aqui tem uma grande diferença que vocês já sabem, nós já falamos aqui em outros vídeos, as diferenças de alíquotas. Então, nas operações comuns, a alíquota do imposto de renda é 15%, nas operações day trade e fundo de investimento imobiliário, 20%. Então, nós temos aqui a apuração do imposto, tá? Como nós estamos falando de uma operação de janeiro, que eu tinha digitado em dezembro, então eu vou voltar aqui e vou fazer o mesmo lançamento aqui para a gente considerar que uma operação aqui de janeiro. Não muda nada, tá? Vamos ter o mesmo resultado. Como nós estamos falando aqui de uma movimentação de janeiro, tá vendo que não tem o resultado negativo de período anterior. Então vamos imaginar que para esse contribuinte, se ele tem lá 150 mil de saldos de prejuízo de anos anteriores, se ele não fizer o lançamento dessa informação aqui, ele vai perder a possibilidade de utilizar esse prejuízo. E aí, nesse exemplo fático aqui, ele recolheria R$ 11.500 de maneira indevida. Na verdade, não seria indevida porque o cálculo está feito, mas recolheria maior do que o devido. Então, o que nós precisamos estar atentos? Se eu tenho um saldo do ano de 2021, que está vindo para o ano calendário de 22, que eu estou entregando a declaração agora em 2023, eu venho aqui e coloco que eu tenho um resultado negativo de 150 mil. Ou seja, automaticamente ele zerou o meu lucro, a minha base de cálculo. Então vamos imaginar que eu tenho aqui 30 mil de saldo de prejuízo em day trade, ele também zera, tá? Então essa informação é muito importante, vocês precisam informar em janeiro de cada ano os eventuais saldos de prejuízo que vêm nos anos anteriores. Então aqui, depois da utilização, existe um saldo de prejuízo a compensar, de 100 mil para operações comuns e 10 mil de operações day trade. E aí vocês vão notar, ó, que esse valor aqui, de 100 e 10, ele já vem transportado de maneira automática pelo sistema. Então o programa transporta até novembro, por exemplo, aqui, os mesmos saldos de 10 e de 100. E aí, como eu tinha lançado em dezembro um lucro, o que acontece? Ele usa também de forma automática. Então aqui eu tinha tido um prejuízo anterior de 10 e de 100, mas eu tive um lucro de 50 e de 20, 50 em operações comuns e de 20 em operações day trade. Olha como o sistema preenche de forma automática. Então isso aqui já veio automatizado. Resultado líquido do mês, 50 mil nas operações comuns, um saldo de 100 mil de períodos anteriores, me sobrou um prejuízo de 50. Esse prejuízo aqui é uma sobra de dezembro de 2022, que ele vai ser utilizado em janeiro de 2023 e tem que constar na declaração de 2023 lá em janeiro. Já na operação day trade, eu tive aqui um lucro de 20 mil e eu só tinha 10 de saldo de prejuízo. Então ainda me sobrou uma base de cálculo de 10 mil, 20% disso, eu tenho um imposto a pagar de 2. Lembrando sempre que o DARF é único, tá? Então, o próprio programa aqui, ele faz as operações e ele traz um único DARF para você fazer o recolhimento aqui das operações, que esse valor declarado aqui no imposto de renda vai ser cruzado com o valor do DARF efetivo. Então esse é o controle de saldos de prejuízo e a utilização de prejuízo. Já nas operações com fundo de investimento imobiliário e FIAGRO, é a mesma questão, só que ele é controlado numa ficha diferente, tá? Onde nós temos o controle do mês a mês, também por titular e dependente, e aqui vamos imaginar que eu tenha 70 mil de prejuízo do ano anterior. Então eu também tenho que fazer esse preenchimento de maneira automática aqui, porque o programa ele não puxa.
E aqui eu vou colocando os meus lucros das operações do mês a mês. Ou seja, aqui ó, no primeiro mês, por exemplo, em fevereiro, se eu tive um lucro de 100 mil reais, eu já deduzi os 70 mil do período anterior, me sobrou o imposto a pagar de 6 mil, porque eu tive uma base de 30 mil. Lembrando que aqui também a alíquota para fundo de investimento imobiliário é 20%. Aqui, pessoal, vai uma dica bem legal para vocês. Se vocês querem controlar isso de forma mais efetiva, vocês podem fazer aqui, usar o programa da declaração como uma forma de vocês montarem as operações do mês a mês. Coloca lá o CPF de alguma pessoa que você conheça, de algum familiar, e use o programa para fazer a manutenção dos seus lançamentos aqui. No ano seguinte, a única coisa que você vai ter que fazer é preencher isso na declaração do ano seguinte, mas já vai estar automaticamente preenchido aqui. Você só vai precisar preencher na declaração do ano seguinte, mas aqui é uma forma de vocês não deixarem de utilizar prejuízos. Então é uma forma de vocês não deixarem prejuízos para trás e eventualmente recolher imposto de forma indevida, e também não errar aqui eventualmente as operações, tá? E para a gente finalizar, vai uma dica aqui muito importante, que também está no vídeo nosso do canal, que é quando você tem operações de swing trade, nós temos a isenção de vendas até 20 mil reais, tá? Então lembrando que não é lucro, é venda. Só que se for uma venda isenta e você tiver prejuízos de anos anteriores, você não precisa informar o lucro dessa operação isenta aqui na ficha de renda variável, porque senão você usa prejuízo de maneira indevida e não usufrui da isenção. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo. Uma forma bem prática e didática de como fazer o controle dos saldos de prejuízo dentro do programa da declaração. Vocês viram que não é algo muito complexo, mas o mais importante aqui é lembrar que o programa não transporta de um ano para o outro. Então, sempre que vocês forem fazer a declaração ou de cliente ou a declaração sua como investidor, buscar a informação da declaração anterior, porque a Receita tem esse controle dentro do banco de dados dela, para que lá na frente você ou não perca prejuízos ou não use prejuízo de maneira indevida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com outros profissionais e outros investidores para que essa informação chegue a mais pessoas e todos temos aí, tenham acesso às informações. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, para que quanto mais inscritos nós tivermos, mais o YouTube considera que esse é um canal profissional e consegue entregar aí essas informações para mais pessoas. Você que ainda não ativou os sininhos também, ative os sininhos para você receber em primeira mão todos os nossos vídeos semanais. Então, todas as terças e sextas-feiras, nós temos um vídeo novo aqui no canal, sempre às 13 horas, com muita informação técnica e prática desse mundo da consultoria tributária. Um grande abraço e até mais.